Fala piloto, beleza? Fala piloto, beleza? Eu sou o Paulo Bulara e hoje a gente vai falar sobre porosímetro, que é esse aparelhinho aqui. Muita gente tem dúvidas sobre como funciona esse teste que é feito no tecido do parapente e hoje eu vou pontuar os dados técnicos sobre isso. Vou colocar ele em cima da mesa para mostrar as partes do porosímetro e como ele funciona direitinho. Bom, esse aqui é um vídeo para falar sobre porosidade. Muita gente me pergunta: Bulara, mas por que a vela está dando pouco? Por que às vezes o seu laudo sai que deu 1000 de porosidade? Pô, vamos esclarecer um pouco essas dúvidas então. Esse aqui é o aparelho, é o porosímetro. E como que funciona o teste de porosidade? Bom, primeiro tem que entender que o parapente ele é feito de um material sintético, não poroso, e ele é impermeabilizado. Isso faz com que o ar não passe por ele. Então, quando o ar entra pelo parapente, ele não sai mais, deixando assim o perfil inflado. Quanto mais horas de voo tem seu parapente, mais exposição ao sol, mais poroso ele vai ficando, fazendo assim com que o ar que entre pelas bocas do parapente acabe saindo de uma certa forma. E aí você vai perdendo essa pressão interna, diminuindo a performance do perfil aerodinâmico do parapente. Normalmente os testes feitos em tecidos que são impermeabilizados, eles são feitos em laboratório, através de um aparelho que simula uma coluna d'água. Então ali é feito quanto de coluna d'água tem sobre o tecido e quanto tempo leva para passar essa água por ele. Já no caso do parapente, é muito incômodo fazer esse teste. Não teria como a gente aqui na oficina estar fazendo um teste com água. Então, o que a JDC fez? Ela pegou esses dados do laboratório, fez uma conversão para que a gente possa fazer o teste com ar e é muito mais prático. Todas as oficinas usam esse mesmo parâmetro, tá? Basicamente, existem dois fabricantes de porosímetro no mercado que dá para usar em parapente, que é o JDC e o Elo. O JDC é fabricado na Suíça e o Elo é fabricado na Hungria. Os dois lidam com as mesmas taxas de medição, que é menos 10 bar de pressão, numa área de 38,5 cm² e um volume de ar de 250 ml. Tá? A taxa de medição informada pela Elo é de 3%. A condição ideal para estar fazendo a medição é a umidade de ar de 60% numa temperatura de entre 15 e 25 graus. Essa coifa aqui é onde fica o ar. Na hora que a gente desce isso aqui, passa uma quantidade específica de ar, que é 250 mililitros. Nessa área aqui, ó, tem 38,5 cm² e numa pressão de 10 bar, porque na hora que o tecido estiver aqui em cima, isso vai criar uma resistência. E essa parte aqui de baixo do porosímetro, que é uma placa metálica, ela cria essa pressão de 10 bar, menos 10 bar. Então agora a gente vai falar um pouquinho do porosímetro ali na mesa. Eu vou testar um tecido e a gente vai poder ver melhor o funcionamento dele. Bom, esse aqui é o meu porosímetro, eu vou mostrar as partes dele e como que ele funciona, tá? Essa parte de cima aqui é a tampa, ela gruda bastante porque ela tem um ímã de neodímio. Aqui na parte de cima a gente tem uma protuberância na borracha que se encaixa perfeitamente aqui no sulco dessa parte do porosímetro. Isso faz com que tenha uma vedação perfeita. E aqui indo para a parte de baixo, a gente tem a coifa e embaixo da coifa a gente tem uma placa. Quando a gente aperta esse botão aqui, ela é solta e aí esse peso que tem aqui embaixo da coifa, ele cria aquela pressão de menos 10 bar que a gente precisa. Então ele vai indo até atingir aqui, ó, dá para ver um botãozinho, é um botão de fim de curso que tem aqui embaixo. Quando ele pressiona esse botão, o aparelho mede quantos segundos levou para passar a quantidade específica de ar por ele. Então agora a gente vai fazer um teste com um pedaço de tecido que eu tirei justamente de um parapente, então é um teste bem real, é um tecido que já voou bastante, rasgou aqui, eu troquei o painel. Então vamos lá fazer esse teste aqui e mostrar na prática como é que funciona esse aparelho. Primeiro a gente tem que subir, né, a base, colocar aqui, te liga o porosímetro e aí eu libero a base da coifa. Pronto, ele já está funcionando. Eu vou deixar assim de uma forma que dê para ver. E aqui, ó, em cima já está abaulado. Ou seja, já se tem um vácuo na coifa e o aparelho está fazendo o seu serviço. Dá para perceber aqui, ó, a coifa está no ar, ó, balançando, tá vendo? Isso daí é a resistência do ar passando pelos poros do tecido. Eu vou deixar rolando o teste aqui. Bom, o teste está chegando no final, dá para ver que está bem perto da base, prontinho, chegou, aqui dá para ver, ó, levou 268 segundos para quantidade específica de ar passar pelo aparelho. Agora vamos lá no parapente que eu vou mostrar na prática a medição em um parapente ruim para vocês verem como é.
Então, eu tô com esse parapente aqui. Esse parapente ele tá condenado, tá? Eu medi essa semana, infelizmente. Eu costumo dizer que a pior parte de trabalhar com uma oficina de manutenção de parapente é justamente quando a gente condena um parapente. Por outro lado, eu fico feliz em estar livrando de algum risco o piloto, né? Eu vou pegar os equipamentos ali pra gente medir. Então, o ponto mais crítico é o extradorso, a célula central. Então, normalmente eu começo por ele, tá? É esse aqui que a gente vai medir agora. Ó, repara que o centro da vela, o logo ele está entre dois painéis, então eu tenho que escolher ou aquela célula de lá ou a de cá. Eu vou colocar na de cá. Quando o número de células é par, não dá para medir do meio. Então essa parte aqui a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que garantir que não tem nenhum furinho nessa superfície, que isso aqui pode alterar o resultado do teste. Ó, aqui está o visorzinho e agora aqui a gente vai baixar. Dá uma olhada a velocidade que a coifa vai descer. 1 segundo, instantaneamente. Ou seja, falar tá crocante, tá bonito, isso não significa nada. A resina pode estar completamente danificada e deixando o ar passar. A porosidade ela não só mostra quando o seu equipamento está ruim, está impróprio para o voo, ela mostra também o quanto que tem mais ou menos de vida útil naquele equipamento. O que é melhor comprar? Um parapente com 1000 segundos de porosidade ali ou um equipamento com 230, 250? Claro, é melhor comprar quanto mais tempo levar para passar esse ar por ali, melhor. Então o que eu faço? Eu meço sempre a célula do extradorso ali no meio até o final. E eu já cheguei a medir aqui um parapente novo, um duplo, com tecido 44 gramas, que chegou a 10.000 segundos. Levei muito tempo para medir. Ah, Bulara, quanto tempo leva um parapente novo? Pô, pode chegar a 3.000, 4.000, 2.000 segundos, 1.000 segundos. Isso é muito relativo, vai depender da gramatura do tecido, qual marca é melhor, qual marca dura mais, qual dura... basicamente as marcas usam a mesma matéria-prima, tá? De lote para lote dá diferença do tecido, por isso que é bom quando você comprar um equipamento, você tá fazendo um laudo. É muito importante para você averiguar o quanto que tá bom aquele equipamento. Como o teste de porosidade, ele é capaz de condenar um parapente, todas as oficinas se preocupam muito com a aferição dos equipamentos. Você condenar um parapente é uma coisa muito grave. Eu diria que 1 ou 2 a cada 10 equipamentos que vêm na oficina aqui acabam sendo condenados. A maior parte deles por porosidade ruim. Então, existem formas da gente fazer a aferição no equipamento e ter certeza que ele está bom. Eu tenho um aqui, eu faço periodicamente, eu vou pegar para vocês verem. Pera aí. Pronto, é esse aqui, ó. Esse aqui é um teste, ele tem um furinho no meio onde tem uma vazão controlada de ar. Eu vou fazer o teste ali na mesa para vocês darem uma olhada. Pera aí. Então eu vou colocar aqui no porosímetro para a gente fazer o teste. Aqui, esse material ele é completamente vedado, né? O único lugar que tem por onde passar o ar é aqui pelo furinho, né? O ar tem que passar todo pelo porosímetro em 21 segundos. A taxa de erro é de mais ou menos 3% e a temperatura ambiente tem que estar entre 15 e 25 graus. Caso dê menos que 21 segundos, esse porosímetro tem algum furo, algum problema. Então, normalmente quando o porosímetro está danificado, quando as borrachas dele estão ressecadas, o erro é dar menos, né? Então eu vou colocar aqui e a gente vai ver os 21 segundos, se vai dar ou não. Exatamente 21 segundos, ou seja, o porosímetro ele está aferido, né? Tá, Bulara, você já falou como é que é feito o teste, como é que são os equipamentos, mas qual é a consequência de um equipamento ruim? Se o meu parapente tiver 0 de porosidade, o que vai acontecer? Muita gente voa com equipamento assim ou perto dessa condição. O parapente voa, principalmente perto do litoral. O problema é que ele fica muito menos... A palavra fugiu. Menos tolerante. E o problema é que ela fica muito menos tolerante. Então, numa situação onde você vai frear um pouco mais do que deveria, você vai fazer uma curva um pouco mais fechada, esse parapente pode estolar, negativar e descer girando, enfim. E quando isso acontece, quando o parapente estola, é mais difícil dele recuperar o voo, justamente porque ele tem alta porosidade. É comum na rampa a gente escutar um caso de alguém que fez uma curva fechada demais, acabou negativando a vela e depois descobriu que essa vela estava com a porosidade ruim. Muitas vezes a vela vai ser condenada depois desse acidente. Eu conheço 2 casos de amigos próximos que sofreram com isso e eu pedi para eles gravarem um videozinho curto para falar para vocês, dando depoimento de como foi essa situação. Eu vou mostrar para vocês aí. E galera,
Então, em dezembro fui fazer um voo, dia top, condição super bacana, a vela subiu tudo, era uma Mentor 2, já tinha feito uma revisão, estava dentro, pelo menos na minha cabeça, estava tudo certo. E aí fiz o voo, bacana, quando foi passar de uma térmica para outra, ela fechou um lado, eu tentei segurar outro lado, quando eu vi a vela desceu, desmontou, pá, bati no chão. E não quebrei nada, fui para o hospital. Quando eu voltei, nós fomos para casa de um amigo. E eu fiquei me questionando onde eu errei tanto, né? Porque a vela fechada daquela maneira, o que eu fiz, né? Que a minha vela sempre foi bacaninha. E aí um colega falou, olha, leva para fazer porque é um laudo, porque a sua vela parece que tá muito velha, porosidade. Será? Imagina. Incrédula, imagina. Eu vou lá, mas é por desencargo. E porque o pessoal começou a me pressionar muito. Vai. Eu fui no Bulara e, para minha surpresa, a vela condenadíssima. Só para morrinho, sem poder decolar. Foi uma grande decepção. Confesso assim que eu saí coração partido de lá. Mas foi assim um alerta, porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Falou, espero ter ajudado aí. O incidente da porosidade aconteceu em 2015, há 5 anos atrás, lá em Valadares. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava com 3 horas de voo, a 70 km da rampa, abaixo, a uns 100, 150 metros do chão, e eu peguei uma térmica muito bolha, pequenininha, e eu forcei um pouquinho mais o giro. Nisso que eu forcei um pouco mais, a vela, ela negativou. Só que quando ela entrou em negativa, eu já levantei as duas mãos para tentar recuperar, visto que eu não conseguiria dar o reset na vela, devido à baixa altitude, né? E a vela não respondeu, eu levantando as duas mãos. Então tentei parar o giro, né? Dei um toque, uma batucada para parar o giro. Nisso a vela não respondeu. Eu não pensei duas vezes, joguei o reserva, né? Na ocasião era um Rogalo, que eu usei, né, ele para nunca cair num fio, mas eu dei o azar de cair no fio porque ele saiu twistado. Eu tentei recolher o parapente, não consegui. Na hora que eu vi que ia cair no fio, eu já soltei o parapente e tentei desfazer o twist, só que eu não consegui, acabei entrando no meio do fio. E graças a Deus no ar-condicionado, o fusível desarmou. Conclusão, eu mandei a vela para revisão depois que eu voltei para São Paulo e foi visto que a vela estava com a média de 14 segundos na porosidade. A vela estava voando ainda com 14 segundos. Tinha ponto que estava dando 7 segundos. Nisso o pessoal da oficina me ligou, falou, meu, passa aqui porque no primeiro teste, que é o porosímetro, a vela nem passou. A vela estava bonita, o tecido estava com as cores vivas, estava crocante, você mexia no tecido, estava crocante, já estava voando com a vela fazia um tempo, né? A vela normal, estável. Você acelerava, a vela respondia, freava, respondia. Mas na hora que eu forcei um pouco mais na velocidade mínima ali, que precisou de um desempenho um pouco mais da vela, a vela não respondeu, simplesmente desabou, caiu mole, sem pressão nenhuma. Hoje eu ainda vou com vela usada, mas com a vela com a revisão mais periódica. Isso não pode dar vacilo com revisão. É uma coisa que eu dei um vacilo e espero que a minha experiência ajude ao pessoal a entender que isso realmente é perigoso. Eu dei sorte, eu estava abaixo e realmente eu dei sorte do reserva abrir bem rápido. Foi isso aí. Fazer a revisão anualmente é uma obrigação do piloto. Você nunca vai saber se sua porosidade está ruim ou não se você não fizer o teste. E a porosidade é só um dos testes. A parte de trimagem é tão importante quanto a porosidade e os testes de resistência dos materiais. Se o seu parapente tiver um furinho, ele até voa, mas se sua linha estiver podre ou tiver com a trimagem muito quebrada, isso pode te derrubar. Então é muito importante você fazer a revisão anualmente ou a cada período recomendado pelo fabricante. Bom, esse vídeo aqui foi sobre o porosímetro, espero ter ajudado, ter sanado as dúvidas que vocês têm sobre isso. Esse conteúdo aqui ele é feito de piloto para piloto. Se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, curte meu vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!